você me deu. Vou colocar no 1.5, porque eu já tô vendo. Que eu vou ficar aqui até depois da manhã. A música do Minecraft. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos explorando um tópico que foi bastante pedido por vocês, pelo menos desde que eu lancei o iceberg sobre o oceano, que no caso é o iceberg sobre o espaço. Aqui não falaremos necessariamente de O espaço é um bagulho que eu gosto, hein? Eu gosto do espaço. Mas é porque eu sou meio nerd. mistérios envolvidos. Meio nerd. O que eu queria dizer é que eu sou meio nerd. Que se fosse dividir o mundo entre exatas e humanas. Eu sou mais pendido pra humanas. Eu não gosto muito da. Pô, cara, olha isso, eu não tô conseguindo me comunicar. Nossa, eu tô ficando triste já, Eu sou mais pendido pra exatas. Eu não gosto, igual eu falei ali, eu não gosto tanto de biologia, eu não gosto tanto de animais. Aí o espaço é tipo o oceano, que sabe pouco, mas sem a parte estranha e esquisita dos animais. No espaço, mas sim de vários fatos sobre o cosmos que pelo menos eu julgo ser interessante. E, novamente, esse vídeo não será baseado em um único iceberg, mas sim em alguns que eu encontrei pela internet, mas alguns tópicos que eu mesmo decidi acrescentar. E os links dos icebergs que foram usados nesse vídeo estarão aí Mas embaixo. essa é a minha opinião também, só queria deixar isso claro. Tamo junto aí, oceano, tô fechado com vocês, viu? Não tenho nada contra, só que fica lá e eu fico aqui. Também não sei nadar, tá ligado? Acho na descrição. E agora, sem mais explicações, vamos conhecer o misterioso iceberg do espaço. Boards of Canada. Ah, o sinal WOW. Sinal WOW. Esse é o nome dado a um sinal vindo do espaço captado pelo Projeto 7, sigla em português para Busca por Inteligência Extraterrestre, em 15 de agosto de 1977. O sinal de rádio foi Quando? português para Busca por Inteligência Extraterrestre, em 15 de agosto. O sinal WOW. Ah, não, ele foi criado. Ele foi criado ou o sinal WOW foi Do capturado? espaço captado pelo Projeto 7, sigla em português para Busca por Inteligência Extraterrestre, em 15 de agosto O sinal WOW foi capturado um dia antes da minha mãe nascer. Um dia antes da minha mãe nascer. de Caraca, 1977. isso é bizarro, hein? Eu acho que isso significa o quê? Nada. O sinal de rádio foi captado através de um radiotelescópio conhecido como Big Ear, localizado na Universidade Estadual de Big Ohio. Ear. E ele foi identificado após alguns dias depois da sua captação pelo astrônomo Jerry Eman, que ao identificar o sinal ficou tão espantado que ele circulou a série de números que o representava e escreveu a expressão WOW ao lado dessa série de WOW. números. Tive que sair momentaneamente, voltei. Beleza. O que aconteceu é que falou que teve o sinal WOW. Radiotelescópio Vou resumir extraterrestre. aqui, Em 15 sinal WOW. E aí ele foi capturado no dia 15 de agosto de 1977, que é exatamente um dia antes da minha mãe nascer. de agosto de Aí eu falei, 1977. nossa, que coincidência louca. Aí eu toquei esse áudio aqui, ó. E eu inventei alguma parte dessa história também. O sinal de rádio foi captado através de um radiotelescópio conhecido como Big Eu Ear, já ouvi falar do sinal WOW, mas eu não sei muita coisa, não. localizado na Universidade Estadual de Ohio. E ele foi identificado após alguns dias depois da sua captação pelo astrônomo Jerry Eman, que ao identificar o sinal ficou tão espantado que Eu posso chutar... não. Eu ia chutar um ele negócio, circulou a mas série de isso- números que o representava e escreveu a expressão WOW ao lado dessa série de números. Expressão essa que deu o nome ao sinal, que durou cerca de 72 segundos. E Sinal depois WOW. desse incidente, algo parecido nunca mais foi captado. Mas eu lembro de falar que era que... né? Que pode ter sido só um erro aí, né? Pô, mas é um erro bizarro. É isso tudo? Hoje existe a hipótese que esse sinal teria vindo da constelação de Sagitário, e também ele é considerado o mais próximo de um contato extraterrestre que a humanidade já teve, apesar de não saber ao certo qual é a origem desse sinal e os Pô, mas imagina porque tipo assim... Pô, mas o espaço é muito grande, né? Eu não sei se dá pra acreditar tanto assim. Tipo assim, você joga um sinal meio que pra longe, assim, esperando que chega. Aí meio que chega, mas aí você não consegue nem pegar o sinal de direito, porque ele se perdeu. E aí veio de mó lonjão, se passa a sociedade que já mandou, já foi de comes. seu significado, e se ele foi realmente gerado por alguma civilização extraterrestre, apesar de existir essa possibilidade. O dia que a vida alienígena... Nossa, tá muito difícil hoje. O dia que a vida alienígena... Olha isso, o dia que a vida alienígena for descoberta vai ser um dia muito louco.
Vai ser um dia muito louco. Mas tem que ver como é que vai ser também, né? Como é que vai rolar essa comunicação aí. Os cara, porque se existir, vai estar muito longe. Porque os mais perto a gente já sabe mais ou menos como é que tá. E não tem nada. Alpha Centauri. Alpha Centauri é o sistema solar mais próximo de nós, tendo uma das suas estrelas conhecida como Próxima Centauri, estando Próxima a cerca Centauri. de 4 Nossa, anos os caras são muito ruins da nome. Ah, tem o sistema Centauri ali, e aí eles têm a estrela. Como é que a gente chama? Ah, não é o sistema mais próximo? Chama de Próxima Centauri. Porra, aí sim, hein? Tamo junto aí, cientistas. Vocês estão de parabéns. luz do nosso sistema solar, sendo considerada um anã Vai ser um caos muito bom pra ver de longe. Então, eu vi Nossa, eu não tô conseguindo me comunicar. Eu não tô conseguindo me comunicar. Eu fico imaginando, porque quando você olha pra esses bagulho que estão longe, se você conseguisse parar agora e olhar pra lá, você veria as coisas que estão acontecendo há milhões de anos passado. Por causa que se você vê exatamente a luz que tá chegando de agora, porque a luz que saiu de lá, que tá chegando agora, é a luz do passado por causa da distância, certo? Então, imagina. Eu não sei onde eu queria chegar com esse pensamento. Então vou construir outro. Imagina você consegue fazer o jeito que você viaja pra longe muito rápido. Aí você pega o captador de luz, tipo uma câmera fotográfica, e capta a luz da Terra. E aí você tem uma imagem real da Terra no passado. E aí você tem uma imagem real de tipo de dinossauros. Porque tipo assim, se não for assim, a gente nunca vai ter uma imagem real de dinossauro nem de nada que existiu antes da gente conseguir ter imagem real. Mas de jeito a gente pode ter, tipo assim, a imagem real dos egípcios. Tipo assim, imagem mesmo, uma foto. Isso é muito foda. Mas aí eu tô, né? E isso que eu falei e Star Wars estão um do lado do outro, né? A gente viaja pra longe muito rápido, cria uma máquina que não existe. vermelha. Se sabe que pelo Os caras quando olham pra gente, veria a Terra quando estivesse ainda... Quando os dinossauros estavam dominando o jogo. Sim, 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 sim. Mas aí, nesse que eu falei, como você viajaria pra longe, você poderia controlar mais ou menos o quão longe você tá pra pegar a imagem de outro momento, né? A gente precisaria de muita tecnologia menos e muita tecnologia. um planeta orbita Próxima Centauri, sendo ele o planeta que foi nomeado como Próxima Centauri, estando a cerca de 4 anos-luz do nosso sistema solar, sendo considerado 4 anos viajando na velocidade da luz, que literalmente não dá pra viajar. uma anã vermelha. Se sabe que pelo menos um planeta orbita Próxima Centauri, sendo ele o planeta que foi nomeado como Próxima Centauri B, também Olha isso, mano. A criatividade dos caras estão em outro nível. considerado o exoplaneta mais próximo da Terra. E, curiosamente, os astrônomos consideram que Próxima Centauri B está localizado na zona habitável de sua estrela. Ou seja, existe a possibilidade de Próxima Centauri B ser capaz de comportar vida. Pô, mas, nossa... nossa, o espaço é um negócio que é tão legal, mas é tão, tipo... A gente não vai conseguir fazer esses bagulho. Mas, tipo assim, pô, seria mó legal conseguir ir pra esse planeta. Imagina um planeta tem vegetação. Imagina... Tipo assim, a gente vê a vegetação de outro planeta. Só vegetação, né? Nem animal. Não precisa ter vida, não. Vegetação, que seria vida também. Mas, tipo assim... Porra, ia ser muito foda. Tendo um tamanho parecido com o da Terra, sendo um pouco maior potencialmente. Chama de, sei lá, Namekuzen. Pois ele pede... A partir de agora, pode pedir pro ChatGPT dar nome, que ele vai dar nome melhor. Ben 10 tem uns nomes de planeta muito melhor. Pô... sendo um planeta rochoso. Qualquer outro planeta de qualquer ficção é melhor do que, tipo, Próxima Centauri B, Próxima Centauri. A proximidade Ou se tiver um planeta mais longe, vai chamar Próxima Centauri C. Eu tenho certeza disso. Eu vou pesquisar aqui, Próxima Centauri C e deve existir um planeta. Próxima Centauri C. Próxima Centauri C. Próxima Centauri C, ou Próxima C, Alpha Centauri CC, is a controversial exoplanet candidate to claim the orbit... Aí, ó. Star Próxima Centauri is located... Aí, ó. Literalmente. É literalmente isso. É literalmente isso. Tem um exoplaneta... Tem um exoplaneta que chama Exo Centauri C. Os caras realmente... com a sua estrela, um ano em Próxima Centauri B dura cerca de 11 dias terrestres. Agora calcula aí quantos anos você teria lá. Mas ainda não se sabe. Centauri B dura cerca de, realmente sendo um planeta rochoso. E dado a proximidade com a sua estrela, um ano em Próxima Centauri B dura cerca de 11 dias terrestres. Um ano, 11 dias. Beleza. Eu tenho, vamos lá, 21.
21. ah, Vamos pegar a calculadora, que vai ser melhor. Vamos lá. 21 vezes 365, certo? Isso aqui é aí dividido por 11. 600 anos? 600 anos? Acho que tá bom, né? Será que eu Agora, já posso beber no planeta? Já sonhei muito que era um fantasma e viajava pelo cosmos. Nossa, os meus sonhos são tão chatos. calcula aí quantos anos Não acontece nada nos meus sonhos, eu nem lembro da maioria deles. Eu nunca sonhei que eu tava voando, por exemplo. Mas esse sonho deve ser legal, pô. Tinha muitos planetas legais? você teria lá. Mas ainda não se sabe se esse planeta possui uma atmosfera, por exemplo, nem mesmo se ele possui água. Afinal, o planeta foi descoberto bem recentemente, em 2016. Tendo até um possível planeta próximo a ele, que foi nomeado como Próxima Centauri C, que ainda não se tem confirmação exata da sua existência. E você também pode visitar. Você não lembra muito? Pô, você falou que você é um sonhador imitativo. Então, meus sonhos, eles são tipo assim... eu quase não lembro, e quando eu lembro é tipo um sonho que eu voltei pra escola e eu esqueci minha mochila. E é isso o sonho. Eu fui pra escola sem a minha mochila e eu falo, caraca, minha mochila, como é que eu vou escrever? Visitar esse sistema em E é isso, Starfield, sonho, se alguém ainda diversão. joga esse jogo. Kepler 44... Voltei pra escola, né? Tipo assim, eu não vou pra escola já faz 8 anos. E aí, eu, por algum motivo, estou na escola de novo. 2B. E falando de Sem minha exoplanetas, um dos mais comentados é o tem confirmação exata da sua existência. E você também pode visitar esse sistema em Starfield, se alguém ainda joga esse jogo. Starfield. Poxa! Starfield, hein? Se tivesse bom o jogo. Kepler 442b. E falando de exoplanetas, um dos mais comentados é o Kepler 442b, já que ele é um dos planetas mais populares em que existe a possibilidade dele ser habitável. Kepler 442b é considerado uma super-terra, já que ele tem mais que o dobro da massa do nosso planeta. E ele foi descoberto em 2015. Ele é potencialmente um planeta rochoso, assim como a Terra, e lá o ano dura cerca de 112 dias. Conhece Porém, esse? Kepler 442b orbita uma estrela anã laranja ou uma estrela tipo K, chamada Kepler 442, que está O planeta orbita a estrela chamada Kepler 442 e ele chama Kepler 442b. Pô, pelo amor de Deus, os caras realmente não querem. cerca de 1120 anos-luz da Terra, localizada na 1121 anos-luz, nossa senhora. Pô, mas seria tão legal poder ir lá e ver como é que é. Eu queria tanto ver um bagulho assim, tipo assim, na vida real, um ecossistema alienígena. É só isso que eu preciso, ecossistema alienígena. Antes de morrer, eu só quero ver um ecossistema alienígena, é só isso. constelação No de Man's Sky? Então, No Man's Sky parece ser muito legal, mas eu não tô na vibe de jogar jogos tão grandes antes de terminar jogos grandes que eu tenho que terminar. Lyra, um pouco mais longe que Próxima Centauri, então esse é um pouco mais difícil de chegar. Mas existem outros planetas que também foram identificados pelo mesmo telescópio, o telescópio espacial Kepler, que também possivelmente podem suportar vida, como o Kepler 10c e o Kepler 186f. O paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é um Grande paradoxo de Fermi. nome dado à contradição gerada pelo fato de, apesar de nunca termos entrado em contato com vida extraterrestre, matematicamente é bastante improvável que não exista vida fora da Terra, sendo que nós não temos nem sequer evidências É mesmo? Será que é mesmo? concretas que Porque, tipo assim... civilizações extraterrestres existam. O nome do paradoxo é uma homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, que durante os anos 50 conversava com seus colegas sobre essa contradição. Dado ao tamanho do universo, seria esperado que em algum momento uma civilização extraterrestre entrasse em contato com nós, mas por algum motivo isso ainda não aconteceu. E com base nesse paradoxo, surgiram milhares de respostas para ele. Umas mais consideradas do que as outras, é claro, mas ainda assim existem várias explicações, indo de explicações mais simples, como a que diz que o universo é grande demais, logo fazer grandes viagens cruzando universos É verdade, é verdade. seja algo que nenhum Imagina descobrir como mudar a cor do Face e a Terra explode. Nossa, o dia que eu puder mudar meu Face pra verde, porra, não preciso fazer mais nada. Os caras estão demorando isso aí. Os caras já fizeram um chat GPT e não tem como mudar a cor do Face até hoje. civilização desenvolveu ainda, ou a que diz que vida inteligente é extremamente rara no universo. Então, eu acho que essa é uma chance. Que a vida em si pode ser abundante, porém os planetas que abrigam vida inteligente são bem escassos e muito difíceis de encontrar, podendo até ser que a raça humana seja uma das primeiras civilizações complexas do universo, mas também Mas é muito difícil chutar qualquer coisa assim, porque a gente não consegue ver nada, a gente não tem a base pra analisar nada, né? Se fosse pegar pelo método científico, a gente não consegue analisar os planetas pra ver, esse aqui tem vida, esse aqui não tem. A gente tá chutando que não tem, porque não chega nada aqui, mas é muito difícil chegar em qualquer lugar a partir daqui
tanto saindo daqui pra lá, quanto de lá pra cá. Então a gente não consegue ter uma base de análise, tá ligado? difíceis de encontrar, podendo até ser que a raça humana seja uma das primeiras civilizações complexas do universo. Mas também existem explicações até mais conspiratórias e complexas, como a clássica que diz que os aliens já fizeram contato conosco, porém os governos acobertam isso. Além de uma das hipóteses mais comentadas que tentam explicar o paradoxo, que foi chamada da... Eu vi o iceberg inteiro dos alienígenas, não lembro de quem que era, mas quanto mais longe no iceberg ficava, a história só ficava mais falsa. a hipótese do jardim zoológico, que é de certa forma até que bem assustadora. Ela diz que explicar o paradoxo com contato conosco, porém os governos acobertam isso. Além de uma das hipóteses mais comentadas. Será que daria pra reencarnar em espécie alienígena? Então, se a reencarnação é real, daria, se pá, daria, né? São vidas também. Teoricamente tem almas também. Eu acho, né? Eu não que sei. tentam explicar o paradoxo, que foi chamada da hipótese do jardim zoológico, que é de certa forma até que E quando você nasce chorando, porque você tá aos poucos perdendo as memórias da sua vida passada. bem assustadora. Ela diz que civilizações extraterrestres não só têm a capacidade de entrar em contato com a Terra, mas já sabem da nossa existência. Porém, eles escolhem não se revelar para nós, para não perturbar ou impactar o nosso próprio avanço tecnológico. Ou seja, eles nos observam de longe, possivelmente esperando o momento em que a nossa tecnologia avance. Então, mas isso aí também, né? Pode ser, aí pode ser qualquer coisa, né? Aí pode ser qualquer coisa. A um ponto em que eles Qualquer coisa pode ser qualquer coisa também, né? Tem a teoria de que... Qual que é a teoria? Ah, não. É que, por exemplo, se os aliens eles são tão avançados, eles poderiam escolher não deixar evidências pra gente achar eles, né? acreditam que seja a hora de se revelar. Mas, E se eu não me engano, sei isso lá. foi exatamente o que aconteceu na lore de Star Trek, mas eu posso estar enganado. Isso inclusive pode ser considerado algo semelhante com uma prática usada na Terra, para preservar comunidades isoladas presentes Que funciona, viu? Pô, estão super preservadas. aqui, como é o caso de povos não contatados que habitam a Amazônia, por exemplo, onde é Porra, estão super não contatados. estritamente proibido de alguém de fora entrar Por que fariam isso? Ah, eu não sei. O ET cabeçudo é muito feio, pois é. Eu não sei por que eles fariam isso, mas... às vezes, né? Às vezes eles estão tentando fazer... Às vezes a gente... É que, tipo assim, aí pode ser qualquer coisa, né? Chutar, você pode chutar qualquer coisa, mas aí... Você acho que pode ser só um experimento. Os caras falaram, e se a gente pegar esses seres humanos que a gente criou, colocar num planeta e deixar? Vamos ver até onde eles vão. Aí os caras inventam o capitalismo e o mundo acaba quase que em seguida. em contato com eles. Mas é claro que existem várias outras hipóteses para Anunnaki! Santinelenses são bravos, matavam tudo que se aproxima. Fazem bem. Santinelenses? São de sentinelas? Tá falando do Thiago Santinela? Santinelenses. Santinelenses. Não ouvi falar muito, não. Sentinelenses. Por informação, ele é sentinela do norte. Sentinela. É isso mesmo? É sentinela do norte. História povo onde? Povo onde? Povo onde? Pouquíssima coisa pro pouco hoje. Venha pro Indi. Será que eu consigo chegar em filosofia a partir daqui? Língua indo-negociada. Subcontinente indiano. Ásia. Continentes. Água salgada. Água. Substância química. Química. Estudo científico. Rigoroso. Calma, rigoroso não era uma. Sistemático. Empíricas. Filosofia. Porra. Filosofia, hein? Caramba. Cheguei. Vou voltar aqui. Tem a teoria de que, partindo de qualquer página, se você for clicando no primeiro, em algum momento você chega em filosofia. Eu só comprovei ela aqui mais uma vez. Gameplay de Wikipedia? Speedrun de Wikipedia? Speedrun de Wikipedia, fala 2 temas. Eu vou chegar em filosofia de novo. Deixa eu ver um tema. Twitch. Nossa, a live já se perdeu completamente, né? Streaming. Transmissão contínua. Distribuição digital. Teoria da informação. Compreensão dos dados. Vou chegar em filosofia de novo. Algorítmico. Matemática.
conhecimento, consciência dos fatos, consciência, filosofia. Charles Darwin. Charles Darwin. Suburbs. Condado. Condados, Inglaterra. Nações continuantes. Irlanda do Norte. Irlandês. Ilha da Irlanda. Inglês. Língua família linguística. Línguas. Linguagem. Comunicação. Signos. Comunicação. Semiótica. Interpretação. Esse daqui tá demorando, hein? Ambíguo. Psicologia. Ciência. Sistemático. Empíricas. Filosofia. É isso. Acho que eu já provei o ponto, né? Vamos voltar aqui para iceberg. Paradoxo de Fermi. Algumas são bem mais filosóficas e eu não me considero a melhor pessoa para explicá-las. Mas de qualquer forma, vamos voltar a explorar novamente o paradoxo mais fundo no iceberg. Camada 2. Nebulosas. Não, esse Nossa, são 11h40. Eu vou colocar no vezes 2 aqui. o nome de uma personagem da Marvel, mas sim nuvens interestelares compostas principalmente de gás que podem se estender por centenas de anos-luz que podem ser encontradas por todas as regiões da galáxia, inclusive em galáxias já foram além da por muito tempo meu papel de parede. Via Láctea. E elas são consideradas regiões de formação de estrelas, já que nelas os gases e outros elementos se amontoam para posteriormente formar estrelas e até planetas. A nebulosa mais próxima da Terra é a nebulosa de Helix, que está localizada a mais ou menos 700 anos-luz de distância. E as nebulosas também são conhecidas pelas imagens que foram recuperadas delas e dos nomes bem criativos que são dados a elas. Porque, tipo assim, elas, igual ele falou aqui, elas formam estrela, então elas são, tipo, estrelas destruídas. O caso da nebulosa de Águia, localizada na constelação de Serpente, a 7.000 anos-luz de distância, que é conhecida por uma fotografia tirada no interior da nebulosa, que foi chamada de Os Pilares da Criação. Foto essa tirada pelo telescópio Hubble em 1995. Mas temos outros casos, como por exemplo, a nebulosa Olho de Gato, localizada na constelação de Dragão, a mais de 3.000 anos-luz da Terra. A nebulosa Cabeça de Bruxa, localizada na constelação de Eridanos, a 900 anos-luz da Terra. E a clássica nebulosa Olho de Sauron, que ganhou esse nome em homenagem ao vilão de Senhor dos Anéis. Porém, o seu nome oficial é M142. Ela está localizada na constelação de Sagitário, a 10.000 anos-luz da Terra. E saindo um pouco de nebulosas, mas ainda falando de coisas com nomes não usuais. Esses nomes são bons, finalmente. Uma galáxia conhecida popularmente como a galáxia Sombreiro, devido à sua forma que lembra aqueles chapéus mexicanos. Pelo fato dela ser uma outra galáxia, ela está bastante longe da Terra, estando a cerca de 28 milhões de anos-luz daqui. Nossa, 28 milhões de anos-luz. E anos-luz não dá pra andar nessa velocidade. São milhões de anos. O nome oficial por uma velocidade que você não consegue chegar. É Messier 104, sendo considerada uma galáxia em espiral. E ainda temos uma outra galáxia com um nome diferente. A galáxia... Mano, isso é muito triste, mano. Tá tudo longe, não dá pra chegar em lugar nenhum. Eu só queria ver outro lugar com outras coisas. Porque aí você vai nos lugares mais perto, a Lua. A Lua é uma pedra com poeira em cima. Aí, o homem não foi na Lua. Por quê? Porque o homem não... Então por que o homem nunca voltou na Lua? É uma pedra com poeira. Os caras vão fazer o quê na Lua? Desculpa, eu tô desabafando. É do Girino, que tem esse nome graças a uma trilha de estrelas que desce da galáxia, que mede aproximadamente 280 mil anos-luz. Que faz parecer que a galáxia será que vai ter o Super Saturno no iceberg? No iceberg? Eu não sei o que é. Essa está a 420 milhões de anos-luz da Terra. Mas deve ter. A primeira fotografia do espaço. Essa imagem que vocês estão vendo é considerada a primeira fotografia do espaço, que foi tirada em 24 de outubro de 1946, através de um foguete não tripulado chamado V2 número 13, lançado pelo exército americano, voando até 105 km do solo. Mas não temos só essa foto, já que na verdade o foguete fez uma gravação em vídeo que foi recuperada mostrando ele chegando até o espaço e revelando parte da curvatura da Terra. Essa gravação está presente em uma reportagem feita na época e está disponível hoje para ser vista. Uma fotografia completa da Terra só foi tirada alguns anos depois, em 11 de dezembro de 1966, pelo satélite ATS-1. E a primeira fotografia colorida... Mano, isso é um bagulho bizarro de se pensar, porque hoje você olha pra Terra, você imagina a Terra e você imagina a Terra, porque você vê várias fotos da Terra. Mas, tipo assim, tirar uma foto da Terra é mó trampo. Os caras só conseguiram depois de 69. Tipo assim, só conseguiram em 69 quando eles saíram da Terra, né? Foram pro espaço. Da Terra foi tirada um ano depois, em agosto de 1967, pelo satélite Dodge. E algo interessante é que antes de 69, os caras não tinham foto da Terra. A gravação da rotação completa do planeta aconteceu em 11 de dezembro de 1990, filmada pela nave tripulada Galileu. E é essa gravação que vocês estão vendo de fundo.
O vazio de Bootes. Esse é o nome dado à região mais vazia do universo conhecido. O vazio de Bootes consiste em uma região esférica com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro, com apenas 60 galáxias dentro desse círculo. Quando nessa região era esperado pelo menos 2.000 galáxias estivessem localizadas lá. O vazio Era foi esperado, baseado no quê? descoberto em 1981 pelo astrônomo Robert Kirshner. E até hoje não se sabe ao certo porque essa região do espaço é tão vazia. Podendo O ter espaço é um tema que eu gosto muito. Pô, surgido a partir me dá um negociado, me dá um negociado. da fusão de diversos vazios menores. Se eu não tivesse no meu modo 0.5 que eu tô hoje eu tô meio lento, e o vídeo não tivesse no vezes 2, eu estaria aproveitando esse vídeo muito mais, eu sinto. Inclusive, uma imagem bastante usada para se referir ao vazio de Bootes é essa que você está vendo, que não é uma fotografia da região, mas sim de uma nuvem molecular conhecida como Barnard 68, mas que já foi considerada por muito tempo como um grande vazio no espaço. Essa nuvem molecular está a 500 anos-luz de distância da Terra, enquanto o vazio de Bootes está a mais de 700 milhões de anos-luz daqui. E o seu nome vem da constelação onde o vazio está localizado, a constelação de Bootes. Bumper. Ali foi o anúncio do vídeo dele, eu acho. A esfera de Dyson. A Aprender esfera de Dyson astronomia é aprender a ser humilde, é é verdade. o nome de uma mega estrutura hipotética pensada Se você olhar só pra Terra, você já é pequeno, imagina você vai e vai. pelo físico inglês Freeman Dyson. A esfera de Dyson. A esfera de Dyson é o nome de uma mega estrutura hipotética pensada pelo físico inglês Freeman Dyson como uma É aquele bagulho de sociedade número 1, sociedade número 2, que aí a sociedade número 2 já consegue aproveitar toda a energia do Sol. consequência lógica da busca por fontes de energia em uma civilização extremamente avançada. A esfera de Dyson seria uma grande estrutura que seria colocada em torno do Sol para absorver parte ou toda a sua energia, com o intuito de abastecer uma sociedade futurista com uma alta demanda de energia. Dyson desenvolveu a ideia da esfera se inspirando em uma história de ficção científica chamada Star Maker, escrita em 1937 pelo autor britânico Olaf Stapleton, que descreve uma sociedade alienígena que se utiliza dessa tecnologia. E Dyson também afirma que a sua esfera seria uma forma de encontrar vida extraterrestre no espaço, já que segundo ele, provavelmente, alguma civilização avançada já teria desenvolvido a esfera de Dyson e teria sido construída ao redor da sua estrela. E a esfera de Dyson não foi a única mega estrutura a humanidade que a gente tá agora. proposta para ser construída no espaço. Existem outros exemplos, como o cérebro de Matryoshka, que é uma variação da esfera de Dyson. Nossa, calma. computador Isso não existe. Isso aqui é Isso aqui é... Não é cyberpunk, é tipo... Ficção científica 100%. É impossível construir esse do bagulho. Sol projetado para fazer cálculos extremamente complexos e armazenar grandes quantidades de informações, além de rodar uns jogos em 120 FPS, talvez. E também temos o conceito do disco de Alderson, que seria uma estrutura em formato de disco construída em torno do Sol, podendo ser um local para comportar vida. E dado o seu tamanho, provavelmente trilhões de pessoas poderiam viver no disco. Agora só tenta pensar o quanto custaria e quantos recursos seriam necessários para de fato construir essas coisas. SWIPS 11. Esse é o nome dado a um exoplaneta que orbita a estrela que tem essa nomenclatura, que é considerado Tem uma versão onde é isso, só que no buraco negro. Nossa, mas é obedecendo às leis da física? Eu não sei como é que funcionaria isso de verdade. o exoplaneta conhecido. Além de que, tipo, como é que você... Eu não sei... Mas como é que aproveitaria a energia do buraco negro? mais distante da Terra, separado de nós por cerca de 27,7 mil anos-luz, que tem essa nomenclatura. SWIPS 11. Esse é o nome dado a um exoplaneta que orbita a estrela que tem essa nomenclatura, que é considerado o exoplaneta conhecido mais distante da Terra, separado de nós por cerca de 27,7 mil anos-luz. Ele, assim como outros dois planetas conhecidos, aquele outro que ele falou tava 25 mil anos-luz. Sim, O mais longe tá 27. é considerado um gigante gasoso, bem parecido com Júpiter, sendo considerado um Júpiter quente, já que esse planeta em particular tem uma órbita bem pequena, ou seja, ele está bem perto do seu Sol. Os planetas desse sistema foram descobertos em 2006, mas é claro que existem planetas muito mais distantes Pergunte pros caras. que esse. O problema é que é É verdade. muito difícil Vou perguntar pros caras aqui. Eu vou perguntar pro ChatGPT. Fala, ChatGPT, beleza? Então, calma aí, deixa eu só arrumar um negócio aqui na minha live, rapidão. Tranquilo, sem pressa. Fica à vontade aí. Não, já terminei aqui já. Eu tava aqui vendo um vídeo sobre iceberg do espaço, né? Aí o cara falou do disco de Dyson, que seria tipo uma estrutura que você poderia construir em volta do Sol, e aí você constrói uma estrutura em volta do Sol, né? E aí você consegue usar toda a energia que o Sol daria, né? Seria pra usar com o máximo de eficiência toda a energia do Sol, né? É um conceito que existe aí, o disco de Dyson. Aí eu ouvi falar também que existe esse mesmo conceito desse disco, só que para um buraco negro. Só que você poderia me explicar como é que funcionaria esse do buraco negro? Porque, tipo assim, ele absorveria a energia do buraco negro? E como é que o buraco negro não sugaria a estrutura? Você pode me explicar, por favor? Legal que você se interessou pelo conceito. O que você ouviu sobre o disco de Dyson é correto. Só que a versão clássica é chamada de esfera de Dyson. Uma mega estrutura teórica que envolvia uma estrela, como o Sol, para captar a energia irradiada por ela. A ideia é capturar o máximo de energia para uma civilização muito avançada, classificada como tipo 2 na escala de Kardashev, que mede o uso de energia cósmica.
Agora, o conceito de usar um buraco negro no lugar de uma estrela é muito interessante. Ao invés de capturar a luz de uma estrela, a ideia seria explorar diferentes formas de energia que um buraco negro pode gerar. Mas tem alguns aspectos-chave que diferenciam a abordagem. 1. Energia a partir de buracos negros. Buracos negros, apesar de sua fama de sugadores, podem emitir radiação. O efeito Hawking, por exemplo, prevê que buracos negros perdem massa e energia ao emitir radiação térmica, chamada radiação Hawking. Outra fonte de energia seria a matéria que cai no buraco negro e forma um disco de acreção ao seu redor. Esse disco gira em altíssima velocidade, gerando muita energia na forma de calor e radiação eletromagnética antes da matéria ser engolida. Porque calor é radiação radiomagnética. 2. Como capturar essa energia? Em vez de uma esfera completa, como a proposta ao redor de uma estrela, seria mais prático pensar em anéis ou discos ao redor do buraco negro, posicionados fora da área onde a gravidade o tornaria perigoso. Essas estruturas capturariam a energia emitida... Ô, GPT, eu acho que eu já entendi já, não precisa completar não. Beleza? Tamo junto, viu? Foi muito útil aí. Nossa! Nossa, tinha muito mais texto, ele ia ler muito mais coisa. Ainda bem que eu parei ele por aqui. Bom, entendi. E realmente existe, olha aí, você tava certo. Identificar planetas fora do sistema solar. E falando da estrela mais distante, nós temos o astro que ficou conhecido como Eриандел, tendo como seu nome oficial WHL0137-LS. É dito que a luz dela que foi capturada foi gerada no que se acredita ser os primeiros bilhões de anos do universo, quando a Terra nem existia ainda. Se acredita que Eриандел era uma estrela massiva classificada como uma estrela tipo B, 1 milhão de vezes mais luminosa do que o Sol. E a estrela está localizada dentro de uma galáxia conhecida como Sunrise Arc, que está a incríveis 12,9 bilhões de anos-luz da Terra. Para chegar até ela, teria que se viajar na velocidade da luz por basicamente a idade do universo. E ela foi apelidada a partir de um personagem dos escritos de Tolkien, Então, o autor literalmente não dá. do Senhor dos Anéis, sendo um personagem que aparece no seu livro póstumo, Silmarillion. E ela Boa noite, eu vou terminar aqui, só pra terminar. Mas tamo junto, valeu aí por participar. Ela foi inicialmente descoberta em 30 de março de 2022 pelo telescópio Hubble. Porém, a fotografia que temos dela foi tirada pelo James Webb. E ela é esse pequeno ponto vermelho nesse traço também vermelho que é quase imperceptível. Esse traço, inclusive, é a galáxia em que ela está localizada. Os maiores e mais antigos planetas e estrelas. E ainda continuando em um tópico parecido com o anterior, temos os maiores e mais antigos planetas conhecidos. Valeu. O que é oficialmente considerado o maior deles é o exoplaneta gasoso com a nomenclatura HATP67b, que está localizado a 1.200 anos-luz da Terra, e orbita a sua estrela tipo F, a HATP67, a poucos milhões de Os caras quilômetros não querem ter trabalho pra dar nome mesmo. de distância, fazendo ele também ser considerado um Júpiter quente, tendo mais que o dobro do tamanho de Júpiter, tendo mais especificamente 2,85 vezes o diâmetro do maior planeta do sistema solar. Existem alguns outros, Quantas? tendo mais que o dobro do tamanho de Júpiter, tendo mais especificamente 2,85 vezes o diâmetro do maior planeta do sistema solar. Existem alguns outros candidatos ao maior planeta conhecido, porém não se sabe se eles são realmente planetas ou O maior planeta conhecido. Ah, então planetas não são tão grandes assim também, né? Planetas não são tão grandes. Porque, tipo assim, se o maior planeta que a gente conhece é 2 vezes o tamanho de Júpiter, porque, tipo assim, você imagina o espaço, você imagina um bagulho, tipo, muito absurdo, né? tipo de Aí objeto imagina, o maior planeta conhecido, ele... Júpiter é uma mancha. Uma mancha do lado do astronômico bagulho. conhecido como anã marrom, que é algo que está entre um planeta gasoso e uma estrela. E no caso do exoplaneta mais velho, temos o astro com a nomenclatura Mas esses bagulhos super grandes assim deve ser coisa de tipo Sol, buraco negro. Né? PSS. Essas coisas sim são bem grandes. RB1620-26b, uma legítima sopa de letrinhas, localizada na constelação de Escorpião, a 12.400 anos-luz da Terra. E se acredita que ele tenha cerca de 12,7 bilhões de anos. Ele foi descoberto em 1993 e parece que a sua órbita ao redor do seu Sol dura cerca de 100 anos terrestres. E agora falando das estrelas, a maior é uma estrela chamada WOHG64, uma supergigante vermelha localizada na grande nuvem de Que é 27 vezes... Não, 27 o Sol é bem pequenininho. É tipo 5.000 vezes maior que o Sol. Magalhães, na constelação Dourado, a mais de 160 mil Sol anos da Terra. luz daqui, tendo um raio de mais de 1.500 vezes maior do que o Sol. Mas é difícil Droga, eu falei 5.000. falar qual é a maior estrela conhecida, já que, pelo menos eu, não encontrei nenhuma informação concreta sobre isso. A que eu acabei de falar parece que foi descoberta bem recentemente, então a gente não sabe muito sobre ela. Mas falando de outras que são candidatas à maior estrela que conhecemos, temos a que já foi considerada maior, a UY Scuti, além da Stephenson 218. Mas falando da estrela mais antiga, é uma estrela que está relativamente perto da Terra, estando a 200 anos luz aqui e descoberta há bastante tempo até em 1912, tendo ela a HD 140283, conhecida popularmente como a estrela Matusalém, justamente pela sua idade, já que, segundo medições, ela foi formada entre 12 a 13 bilhões de anos atrás, praticamente junto com o surgimento do universo. Então. Número 4. O Grande Atrator. Esse é o nome dado a uma localidade no universo onde, por algum motivo, diversas galáxias, incluindo a Via Láctea, estão indo em direção a ela. O Grande Atrator é Estão? Mas as coisas não estão se afastando de um ponto específico. considerado uma anomalia gravitacional, que foi descoberta na Ok. década de 70. As galáxias se aproximam dele em uma velocidade de 6.000 km por segundo. Sendo que é dito que mesmo que essas galáxias estão indo em direção a essa anomalia, pelo menos a Via Láctea nunca vai chegar nem perto dele, já que o universo possivelmente vai ser destruído antes, graças à energia escura, que também é um grande mistério. A nossa galáxia levaria Não, a gente vai ser destruído pela energia escura. Mas o que é energia escura? A gente não sabe. Pô, como é que isso faz sentido? Como é que a gente vai ser destruído? Como é que a gente tem a suposição que a gente vai ser destruído por um bagulho que a gente não sabe o que é? há muitos bilhões de anos Como é que os caras chegaram nisso? Calma aí. para chegar. Vou perguntar pro ChatGPT.
Fala, ChatGPT. Então, tava continuando aqui o vídeo do iceberg que eu tava vendo, né? E aí o cara foi e falou que existe a chance do universo ser destruído pela matéria escura. E eu fiquei, a gente nem sabe o que que é matéria escura, como é que os caras chegaram na conclusão de que o universo vai ser destruído por um bagulho que a gente nem sabe o que que é? Pra mim, na minha cabeça, isso não faz sentido. Você pode me explicar? Bem resumidamente mesmo, assim. É bem confuso mesmo. A matéria escura é algo que os cientistas sabem que existe por causa dos efeitos gravitacionais que ela causa no universo. Mas eles ainda não sabem do que ela é feita exatamente. A ideia de que ela poderia destruir o universo vem de hipóteses sobre como essa matéria invisível influencia a expansão do universo. Se houver muita matéria escura, ela poderia desacelerar a expansão ou, em teorias mais extremas, causar um colapso no futuro. Mas isso é só uma teoria entre muitas. Te assustou esse papo todo? Não me assustou não, só não entendi mesmo. Aí eu fiquei aqui. Então, se desacelerar, mas aí, a questão é que se aumentar a energia escura, ela pode desacelerar o universo. Mas aí o que tem de desacelerar? Entendi. Então vamos separar as coisas. A energia escura, que é diferente da matéria escura, na verdade está acelerando a expansão do universo, empurrando as galáxias para longe umas das outras. Agora, se a matéria escura tivesse uma influência muito forte e por algum motivo começasse a dominar, ela poderia puxar tudo de volta, desacelerando essa expansão. Isso criaria uma tensão entre a energia escura, que quer expandir, e a matéria escura, que quer segurar as coisas. Faz sentido agora? Sim, mas aí como é que acabaria? Essa tensão explodiria tudo, é isso? Não exatamente uma explosão. Existem algumas hipóteses de como isso poderia terminar. Uma delas é o Big Crunch, onde se a matéria escura tivesse força suficiente, a expansão desaceleraria até parar, e depois o universo começaria a colapsar. Tudo voltaria a se comprimir, como se o universo fosse dar ré. Em vez de explodir, ele implodiria, voltando ao ponto de onde começou. Outra ideia é que essa tensão entre energia escura e matéria escura poderia levar a outros cenários, como o Big Rip, onde a energia escura ganharia e acabaria rasgando tudo, separando até átomos. É como um cabo de guerra cósmico. Sinistro, né? Bem bizarro. Valeu aí pelas informações, tamo junto? Tamo junto. Qualquer coisa, só chamar. Não fecho com você não, viu? Agora que eu desliguei aqui, eu posso falar a verdade. Não tô fechado com o ChatGPT. Chegar até o grande atrator, que está a mais ou menos 200 milhões de anos-luz da Terra, localizado em um super aglomerado de galáxias conhecido como Laniakea, mas ainda os astrônomos não têm muita certeza do que o grande atrator realmente é. Planetas toroidais. Esse é um tipo hipotético de planeta que nunca foi observado, porém existe uma minúscula possibilidade de um planeta assim realmente existir. A partir desse nome você talvez não consiga imaginar como seria um planeta toroidal, mas se eu te falasse em um planeta em formato de rosquinha, fica muito mais fácil. Sim, existe a ideia de que em algum lugar do universo exista um planeta que tem um oco no meio dele, como essas imagens mostram. Porém, encontrar um planeta assim no universo é considerado quase impossível, mas não completamente. E com certeza existe alguma teoria da conspiração por aí que diz que a forma real da Terra é essa aí. Com certeza. O cara fala, eu não vou perguntar pro ChatGPT de novo, Mas o cara fala, existe a chance de ter, hein? Confia. E é isso? Aí o cara acaba... Astronomia. E um tópico muito relacionado ao anterior é a criptoastronomia. Todo mundo conhece a criptozoologia, que é o estudo de criaturas que não têm a sua existência confirmada pela ciência. 100%. E a criptoastronomia tem essa mesma proposta, mas falando especificamente de astros que não se tem a confirmação que ele realmente exista. Um dos exemplos são os planetas rosquinhas mencionados anteriormente, mas também astros que foram imaginados na antiguidade que não realmente existem, como é o caso de um objeto nomeado como Fogo Central, que estava presente no sistema astronômico pitagórico. E seria um astro invisível. Mas aí é porque, né? Que tanto a Terra, a Lua e o Sol orbitariam. Esse sistema foi desenvolvido no século V a.C. e atribuído ao filósofo Filolau de Crotona. E também dado ao nosso conhecimento mas aí... limitado em relação a exoplanetas, Porra. se especula a existência de vários tipos de planetas que ainda não foram confirmados, como, por exemplo, um planeta completamente coberto por um deserto de areia, assim como o planeta Arrakis de Duna, ou Tatooine de Star Wars. Porra, isso é muito... eu tô falando, eu só quero o ecossistema alienígena, eu só quero ver o ecossistema alienígena, é super da hora. Imagina um Arrakis de verdade, mano. De terra, assim como o planeta de subnáutica. E além destes, algo que também pode ser inserido na criptoastronomia é a ideia dos buracos brancos, que seriam o oposto dos buracos negros, sendo uma região do espaço que, ao invés de atrair matéria para dentro dele, a matéria e radiação seria expelida dos buracos brancos. Mas, ao contrário dos buracos negros, a existência dos buracos brancos nunca foi confirmada oficialmente. Vamos ver se existe, né? Eu não sei se existe. Camada 5.
J1407b. Esse é o nome de um suposto planeta que é frequentemente referido como Super Saturno, já que é especulado que esse planeta tenha anéis 200 vezes maior do que os anéis de Saturno, que se estendem por cerca de 180 milhões de quilômetros. Não se sabe exatamente se esse objeto astronômico é de fato um planeta ou um anã marrom, mas ele de qualquer forma ainda chama atenção pelo tamanho dos seus anéis, sendo algo até o momento único, que está a mais de 400 anos-luz de distância da Terra. Hércules Corona Borealis. Hércules Corona Borealis, ou a Grande Muralha Hércules Corona Borealis, é o nome da maior estrutura do universo conhecido, sendo uma série de galáxias intercaladas por vazios cósmicos que se estendem por mais de 10 bilhões de anos-luz em sua maior dimensão, e cerca de 7 bilhões de anos-luz na outra. Ela foi descoberta em novembro de 2013, através do mapeamento astronômico de explosões de raios gama, e o seu nome vem das constelações onde ela pode ser encontrada, sendo elas as constelações de Hércules e a de Corona Borealis. Novamente, ir de uma ponta a outra dela na velocidade da luz demoraria quase a idade do universo. A teoria da Floresta Negra. E agora, voltando a falar do paradoxo de Fermi, temos uma das teorias que tentam explicar o fato de não existir evidência de vida alienígena, sendo ela uma das mais assustadoras. A hipótese da Floresta Negra diz que o espaço pode ser considerado um ambiente hostil por civilizações avançadas, assim como uma floresta escura pode ser perigosa para nós. Então, assim como uma floresta escura, não é muito prudente fazer barulho ou chamar atenção em um ambiente que você não conhece muito bem e pode ter coisas escondidas lá que podem literalmente te matar. Logo, a partir desse tipo de pensamento, essas civilizações não se revelariam com medo de uma outra possível civilização atacá-las. Afinal, nesse conceito, não valeria a pena poupar uma civilização que poderia, em algum momento no futuro, evoluir tecnologicamente e não ter o mesmo tipo de piedade que você teve com ela. E há quem diga que deveríamos fazer o mesmo porque existe a possibilidade do nosso primeiro contato com uma civilização extraterrestre também ser o último. A hipótese da Floresta Negra foi bastante popularizada pelo livro O Problema dos Três Corpos e as suas sequências, que lidam com um universo onde justamente O Problema dos Três Corpos virou série, não virou série? essa hipótese é posta em prática. Let me know. Então, eu acho que é isso. Esse foi o tão esperado iceberg do espaço. O Eu último provavelmente foi vou- a teoria. A teoria da Floresta Negra. Olha aí, quem diz. Conheci o último e não conheci quase nenhum dos outros que veio antes. Mas não dá pra dizer que quem assistiu essa live inteira saiu dela sabendo menos do que entrou. Hoje muitas coisas foram ditas pela nossa amiga Ice. Foi dita sobre os anéis, não é anéis, como é que é? A estrutura lá do buraco negro, que eu não entendi, mas aí perguntei pro ChatGPT e ele me explicou que realmente existe. Como o universo poderia acabar por causa da matéria escura, que não é energia escura, não confunda, ele falou aqui também. Não, essa live teve muito conhecimento agregado. Não dá pra dizer que não teve. Mas tudo que é bom chega a um final.